Josué capítulo 8, versículo 30. Todos o acharam? Digo amém. Então vamos ler o texto que diz assim: Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal. Amém? Levante as mãos para cima, diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Podeis se assentar, desocupa tuas mãos, louva o Senhor com as palmas, bem alegre para Jesus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Igreja amada do Senhor, está aí o texto sagrado que o Senhor, Ele trouxe ao meu coração nesta manhã, para estar compartilhando com a igreja do Senhor. E eu quero aqui trazer uma mensagem diretamente do coração de Deus para os nossos corações nesta manhã, que traz o tema Lições Espirituais do Monte Ebal. Se nós olharmos na Escritura Sagrada, nós vemos que o Monte Ebal, ele é mencionado em diversas passagens bíblicas, e é um símbolo da seriedade, da grande aliança entre Deus e o seu povo. E enquanto também a palavra de Deus ela fala a respeito do Monte Gerizim, que representava as bênçãos de Deus, e o Monte Ebal, se você olhar na palavra do Senhor, simboliza as maldições decorrentes da desobediência a Deus, como está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 27, e o versículo 11 ao 13. Mas no entanto, é justamente neste monte, que nós vemos nesse texto que nós meditamos, que Josué então, ele ergue um altar ao Senhor, demonstrando que mesmo no lugar da maldição, Deus provê redenção e restauração. Aleluias. E nesta mensagem que Deus ele trouxe ao meu coração nesta manhã, nós podemos extrairmos 4 lições muito importantes para a nossa vida espiritual, fundamentadas do Monte Ebal, que nos ensinam sobre, primeiro, sacrifício, obediência e renovação da aliança, e a escolha entre bênção e maldição. Aleluias. O Monte Ebal e o sacrifício da redenção, como diz a palavra do Senhor, em Josué 8, versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. O Monte Ebal era um local onde as maldições da lei eram proclamadas. Mas no entanto agora nós vemos que Josué, ele constrói ali um altar, seguindo a ordem de Moisés. E o altar foi feito de pedras brutas, como nós conhecemos o texto sagrado, sem interferência humana, ou seja, representando a pureza da redenção de Deus. Aleluia. E este ato, ele simboliza que o perdão, a reconciliação, não vem das obras humanas. Não vem das obras humanas, mas do sacrifício providenciado pelo nosso Senhor, ou seja, por Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.
E assim como o altar no Monte Ebal, ele foi ali um meio de restauração para Israel, nós vemos agora que o próprio Senhor Jesus Cristo tornou nosso sacrifício na cruz, removendo a maldição do pecado. Oh, aleluia! Porque muitas vezes, meus irmãos, nós nos sentimos em um Monte Ebal. Mas como assim, pastor? Em um Monte Ebal, ou seja, em um monte espiritual, oprimidos pelo peso do pecado e da condenação. Mas porém Deus, Ele já providenciou o sacrifício perfeito em Jesus Cristo de Nazaré. Aleluias, glória a Deus. E nós precisamos entender, nós precisamos compreender, nós precisamos nos render completamente a Ele, reconhecendo que a nossa restauração, ela vem pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz, lá no livro de Gálatas, capítulo de número 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, diz a palavra do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Ei, meus irmãos e irmãs, mesmo que a sua vida tenha sido marcado por maldições e derrota, mas nesta manhã Deus está te chamando para um altar de redenção, porque o Senhor transforma o lugar da condenação em lugar de restauração e bênção para a sua vida. Quem recebe esta palavra, levante a tua mão e glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluias, glória a Deus. A obediência e a palavra do Senhor nos ensina, aleluia, e também nos alinha com a vontade de Deus, com a vontade do nosso Pai. A palavra do Senhor diz em Josué, capítulo 8, versículo 31, conforme Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, como está escrito no livro da lei de Moisés, diz a palavra do Senhor. Aleluia! E nós vemos que Josué ele seguiu fielmente as instruções dadas por Moisés, ao construir ali o altar e sacrificar ao Senhor naquele monte Ebal, como diz a palavra do Senhor. E isso, meus irmãos e irmãs, demonstra que a verdadeira adoração e aliança com Deus só podem ser estabelecidas dentro dos padrões da palavra de Deus, ou seja, dos mandamentos do Senhor, porque a obediência à palavra de Deus é o fundamento da vida cristã. E se queremos experimentar as bênçãos do Senhor, nós precisamos seguir fielmente as suas instruções, porque não basta apenas conhecer a palavra, mas é necessária viver a palavra de Deus. Orianda lapaias, glória a Deus. Não basta somente conhecer esta palavra, mas nós temos que vivê-la para que nós recebemos as promessas de Deus, para que nós podemos ser abençoados por Deus. Não basta conhecer, porque muitos conhecem, mas não vivem esta palavra. Muitos conhecem, mas não obedecem esta palavra, porque lá em Isaías capítulo 1, versículo 19 diz: se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Aleluia! Então nós vemos aqui Deus falando claramente conosco: se você quiser desobedecer,
você vai comer o melhor desta terra. Ou seja, meus irmãos, não basta apenas conhecer a palavra, mas é necessária vivê-la para que as bênçãos de Deus fluam sobre a nossa vida. Oh, aleluia! Pode louvar, pode adorar ao Senhor. Aleluias! E nesta manhã, Deus está chamando você, Deus está nos chamando para um nível mais profundo de obediência à sua palavra. Porque à medida que você se alinha à palavra de Deus, você verá portas se abrindo e as promessas se cumprindo em sua vida. Oh, aleluia! Pode adorar, pode glorificar ao Senhor. Oh, glória! Porque, meus irmãos, à medida que nós, aleluia, obedecemos a palavra, à medida que nós se alinhamos a nossa vida com a palavra de Deus, nós vamos contemplar as portas se abrindo, nós vamos ver as promessas de Deus se cumprindo em todas as áreas da nossa vida. Nós vamos contemplar a glória de Deus, mas nós precisamos alinhar a nossa vida com a palavra do Senhor. Porque não tem como, meus irmãos, aleluia, muitos querem receber, mas não querem viver esta palavra, não querem obedecer a palavra do Senhor. E através de nós obedecer esta palavra, nós vemos que traz a renovação sobre a nossa vida em todas as áreas. E a renovação da aliança com Deus, ela nos fortalece espiritualmente, ela fortalece a nossa vida espiritual, como diz lá em Josué capítulo 8, versículo 33, e todo Israel, com os seus anciãos, os seus oficiais e os seus juízes, estavam de um e do outro lado da arca, diz a palavra do Senhor. Aleluia! E neste evento, amada igreja do Senhor, toda a nação de Israel, ele se reuniu para ouvir e reafirmar a aliança com Deus naquele momento. A leitura pública da lei serviu como um lembrete da fidelidade do Senhor e também do compromisso do povo a segui-lo, ou seja, a ser fiel ao Senhor. Porque a renovação da aliança era um ato de reafirmação da identidade de Israel, que precisamos também constantemente renovar o nosso compromisso com Deus, esta aliança com Deus, ou seja, rejeitando tudo o que nos afasta da presença dEle, da presença do Senhor. Porque muitas vezes, com o tempo, nós acabamos nos afastando da presença de Deus, deixamos de priorizar a nossa comunhão com Deus, e nós precisamos, meus irmãos, igreja amada do Senhor, sempre voltar ao Senhor, ou seja, renovando a nossa fé, restaurando a nossa vida devocional e reafirmando o nosso compromisso com Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluias, glória a Deus. E a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras, diz a palavra do Senhor. Oh, aleluia. E nesta manhã, meus irmãos, hoje Deus está te chamando para uma renovação espiritual. Aleluia, você que não ora mais, você que não jejua mais, você que está fraco espiritualmente, mas nesta manhã Deus está te renovando, Deus está derramando unção sobre a sua vida aqui nesta manhã. Não importa o que ficou para trás, Ele quer restaurar a sua comunhão e te levar nesta manhã a um novo
novo tempo de crescimento e vitória para a sua vida. Receba esta palavra profética e glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia! Ele quer te restaurar nesta manhã. Ele quer te renovar nesta manhã. Ele quer te curar nesta manhã. Ele está dizendo para você: está chegando um novo tempo de crescimento na tua vida. Está chegando um novo tempo de vitória. Está chegando um novo tempo de milagres sobre a sua vida. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deus está nesta manhã derramando a unção de renovo, restauração, porque muitas pessoas, meus irmãos, com o passar do tempo, muitas pessoas se esfriaram na fé, muitas pessoas se afastaram, mas Deus ainda, Ele está chamando para uma renovação espiritual. Ainda não é o fim, ainda não é o ponto final, porque Deus está colocando uma vírgula aqui nesta manhã. Ele está dizendo: não importa o que ficou para trás, não importa o que aconteceu lá atrás, mas o importante é que nesta manhã Ele quer restaurar a sua comunhão. O importante é que nesta manhã Ele quer te levar a um novo tempo de crescimento, porque Ele está derramando uma porção dobrada sobre vidas aqui nesta manhã. Então levante a tua mão e começa a receber esta unção aí, começa a sentir a presença dEle. Seja cheio. Alamasturimianda, alabacanta, alabaia. Receba o renovo, receba a restauração. Ele te restaura nesta manhã. Não importa o que ficou para trás, o importante é que Ele está te chamando. Ele está te chamando nesta manhã. Orianda, alabaias. Ele te renova. Não importa o que aconteceu, não importa o que ficou para trás, o importante é que Ele está te dando um novo tempo de crescimento espiritual, de novas conquistas, de novas bênçãos que Ele está concedendo para a tua vida aqui nesta manhã. Quem crê, dá um glória a Deus bem alto aí para Ele. Ai, decanta lá, masterimi clama. Oripa lá, masterimi anda lá, manai. Aleluia. Glória a Deus. É um tempo novo que está chegando, diz o Senhor. Tem pessoas aqui que você tem passado pelo vale, você tem passado pela fornalha, mas Deus está trazendo um novo tempo para a tua vida. Deus está falando para você aquilo que falaram que era o ponto final, aquilo que falaram que já não tinha mais jeito, mas nesta manhã Deus está acrescentando uma vírgula, porque Ele está te chamando para uma renovação espiritual aqui hoje, e Ele está dizendo: não importa o que aconteceu, não importa o que falaram, mas Ele quer restaurar a sua comunhão hoje. Ele quer te levar a um novo nível, um novo tempo de crescimento, um novo tempo de vitória já está chegando na tua vida. Quem crê, glorifica e exalte o nome do Senhor. Orianda alabaster e me clama alabaia. Aleluia. Já estou quase concluindo a mensagem. Se você olhar nesse texto, nós vemos, aleluia, que eu falei sobre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, Monte da bênção, o Monte da maldição. A escolha entre bênção e maldição está em nossas mãos. Aleluia. Repita comigo: a escolha está fraco, a escolha entre bênção
e maldição está em nossas mãos. Aleluia. Guarde isso no teu coração. Guarde isso. Josué 8:34 diz: e depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme tudo o que está escrito no livro da lei, diz a palavra do Senhor. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Josué fez questão de ler todas as palavras da lei, todas, incluindo as bênçãos e também as maldições. E isso reforça a verdade de que Deus, o nosso Senhor, Ele nos dá o livre arbítrio. Nós temos o livre arbítrio. Deus não interfere nas escolhas de ninguém. De ninguém. Por isso que Ele nos dá o livre arbítrio para escolher entre a obediência e a desobediência. Guarde isto. Guarde isto. Deus, Ele dá o livre arbítrio para você escolher a obediência. A obediência, quando nós escolhemos a obediência, nós estamos escolhendo as bênçãos do Senhor. Agora, quando nós escolhemos a desobediência, nós estamos escolhendo maldição. Melhor dizendo, quando nós escolhemos a obediência, nós estamos escolhendo a vida. Aleluia. Agora, quando nós optamos pela desobediência, nós estamos escolhendo a morte. Oh, aleluia. O Monte Ebal, ele simboliza as consequências da desobediência. Mas Deus nunca impõe a maldição, não. Deus nunca impõe a maldição sobre ninguém. Sobre ninguém. Deus não impõe maldições, mas Ele nos convida a escolher a vida e a andar em seus caminhos. Oh, aleluia. Ele nos convida a escolher a vida, aleluia, e andar nos seus caminhos. Mas infelizmente muitos têm escolhido a morte. Muitos têm escolhido a desobediência. Preste atenção nisso, já estou concluindo. Cada escolha que fazemos tem consequências espirituais. Já preguei várias vezes sobre isso, sobre as consequências de escolhas erradas. Aleluia. Segunda-feira, por exemplo, preguei sobre Sansão, brincando com o pecado, consequências erradas. E consequências, leve isso para a sua vida. Tem consequências do erro, do que nós fazemos de errado, tem consequências irreversíveis na vida do ser humano. Irreversível. Mas como assim, pastor? Por exemplo, Sansão. Sansão era um homem chamado por Deus a ser nazireu. Mas Sansão fez tudo conforme era contrário à ordem de Deus, sim ou não? Brincando, desrespeitando, desobedecendo a Deus. E nós vemos que ao final da vida de Sansão, a consequência foi irreversível. Por quê? Primeiro, perdeu os seus 2 olhos, por causa da desobediência, teve os 2 olhos arrancados. Segundo, teve a sua liberdade perdida, porque foi preso. Terceiro, aleluia, perdeu a presença do Senhor. Aleluia. Ah, pastor, mas ele no final orou, e Deus ouviu. Sim, orou, mas qual foi a consequência do erro? Foi irreversível, porque perdeu os teus 2 olhos, perdeu a sua liberdade, e ainda foi morto por causa da consequência do erro, das más escolhas.
E a nossa vida não é diferente, meus irmãos. Cada escolha que fazemos tem consequências espirituais. Nós precisamos avaliar diariamente se nós estamos andando no caminho da bênção ou no caminho da maldição. Faça essa avaliação sobre a sua vida, porque seguir a Cristo requer decisões firmes. Requer decisões firmes de rejeitar o pecado e viver segundo a vontade de Deus. Tem que ter decisão firme. Tem que ter, aleluia, essa decisão firme. A palavra de Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que vós propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, diz o Senhor. Aleluia. É claro que Deus está falando. Aleluias. Deus está propondo: escolha a vida, escolha as bênçãos. Ou seja, obedece a palavra do Senhor. Seja obediente para você viver as promessas de Deus, para você herdar as promessas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque não basta ter promessa. Porque se você olhar, quando o povo de Israel saíram do Egito, todos saíram debaixo da promessa de Deus, mas não entraram na terra prometida. Somente dois daquela que saiu, Josué e Caleb, como nós conhecemos o texto, a palavra de Deus. Ou seja, tem que obedecer. E nesta manhã, Deus está colocando diante de você um novo caminho. Oh, aleluia. Eu vou repetir para a igreja. Nesta manhã, Deus está colocando diante de você um novo caminho. Ele está dizendo: escolha a vida, a obediência à presença de Deus, e você verá as bênçãos do Senhor fluindo abundantemente sobre a sua vida. Assim diz o Senhor. Oh, aleluia, oh, glória. Quer contemplar as bênçãos de Deus fluir sobre a sua vida? Seja obediente em todas as áreas, que você vai contemplar a glória de Deus. O Monte Ebal traz ensinamentos profundos, ensinamentos espirituais profundos para a nossa vida. O sacrifício da redenção nos liberta da maldição. A obediência à palavra de Deus, ela nos conduz às bênçãos. Aleluia. A renovação da aliança, ela fortalece a nossa fé. As nossas escolhas, elas determinam o nosso destino espiritual. Guarde isto: as nossas escolhas determinam nosso destino espiritual. Porque Deus, Ele nos dá o livre-arbítrio. E assim como Josué conduziu Israel a um compromisso renovado com Deus, nesta manhã nós também somos chamados a reafirmar nossa aliança com Jesus, vivendo em obediência e escolhendo diariamente andar nos caminhos do Senhor. Faça esta escolha, porque você verá as bênçãos de Deus se manifestando em todas as áreas da sua vida. Amém? Glória a Deus. E eu concluo a mensagem nesta manhã dizendo, meus irmãos, que nós possamos construir altares espirituais em nossa vida. Que nós possamos construir esses altares espirituais em nossa vida, entregando tudo ao Senhor e experimentando a verdadeira plenitude de Cristo sobre as nossas vidas. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta manhã.